Fala, meus queridos amigos, e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai fazer o último vídeo de encerramento aqui da nossa primeira série de vídeos sobre a plataforma Trader Evolution, tá? A gente já aprendeu aqui no primeiro vídeo como criar o indicador do zero, né? A gente criou esse indicador, instanciamos a média, criamos as variáveis, colocamos ele para plotar aqui no gráfico. Depois a gente aprendeu como colorir o indicador. Então a gente criou a média, colorimos essa média conforme determinadas condições. Tá? No terceiro vídeo a gente criou uma regra de coloração com base no fechamento do preço em relação à média. Então o preço fechando acima da média, a gente coloria os candles de verde e abaixo de vermelho. E agora a gente vai, como eu prometi no último vídeo, a gente vai fazer um indicador de cruzamento de média. Essa primeira série é bem tranquila, pessoal. São indicadores bem simples, tá? É o começo de uma caminhada, tá bom? A intenção não é inicialmente passar nada avançado, nada que nenhum loop, nem nada desse sentido, algo que seja um pouco mais avançado, porque a gente está introduzindo o assunto, né? E nada melhor do que a gente começar de uma maneira bem simples, bem fácil, para a gente poder evoluir pouco a pouco, mas que já são coisas relativamente complexas para quem não tem nenhuma experiência, para quem nunca mexeu com isso, para quem, né, nunca utilizou a plataforma, para quem nunca viu esse tipo de código em C Sharp, tá? Então, hoje a gente vai finalizar e eu já tenho um código pronto aqui naturalmente, né? Eu já testei, já deixei tudo certinho aqui no esqueminha, mas eu vou criar isso aqui do zero com vocês, tá? Vou criar um novo arquivo, a gente vai instanciar tudo do zero, vamos fazer tudo bem do comecinho, tá bom? Eu só deixei o código pronto já aqui para se tiver alguma dúvida durante o vídeo e também tem muito texto, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Eu vou copiar aqui alguns parâmetros, algumas condições e tal, mas são coisas que a gente vai, que vocês vão acompanhar aqui durante a gravação do vídeo e vocês vão entender direitinho, beleza? Então, indicador de cruzamento de média, a gente vai fazer, obviamente, duas médias, né, uma cruzando com a outra, e a gente vai colocar qual é o período da média que eu quero, da rápida e da lenta, qual é o tipo de média que eu quero, da rápida e da lenta, e a gente vai colocar uma condição a mais, que é a seguinte, ó, eu quero que ele colore, eu quero aplicar a coloração, no caso, né, nos candles, tá? Porém, eu quero que, quando o candle fechar entre as médias, eu quero que ele fique branco. Eu só quero que ele me pinte de verde quando fechar acima das duas médias e abaixo das duas médias de vermelho, no caso. E a gente vai colocar também a condição para o cruzamento. Quando uma média cruzar com a outra, vai pintar de verde. Quando uma média cruzar com a outra para baixo, vai pintar de vermelho. Tá? Então nós vamos ter essas duas colorações dentro dessas duas condições. Fechamento do preço acima das duas médias e abaixo, certo? Verde, vermelho e branco no centro e cruzamento entre as médias, beleza? Isso aqui já é uma coisa um pouquinho mais avançada, vai ter um tópicozinho aqui aqui na condição de criação aqui de inputs, para a gente poder aprender, e eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar essa classe aqui pública enumerada para a gente criar justamente essa condição de input de cruzamento de média dentro de uma condicional, beleza? É simples, pode parecer muito complexo agora eu falando assim, num primeiro momento, mas não é nada complexo, é bem simples. Você vendo, fazendo, repetindo o processo aqui, sem dúvida alguma, você vai entender muito melhor, beleza? Para você acessar aqui o EvoCode é bem simples, você vem aqui, abre aqui a sua plataforma, vem em ferramentas e tem aqui, ó, EvoCode, beleza? Você abre, ele vai abrir aqui a janela, tá, do EvoCode, lembrando que é em janela separada, mais ou menos vocês não estão vendo aqui porque está bem na minha barra, mas olha, se você embaixo aqui eu tenho as duas janelas aqui, tá vendo? Uma separada da outra. O EvoCode, ele é uma IDE, ou seja, ele abre uma aplicação separada do Trader Evolution, tá? Não é igual o gerenciador o editor de estratégia do Profit, que é interno, é uma coisa dentro do Profit ali, não. O EvoCode é literalmente uma IDE mesmo, você consegue fazer coisa muito avançada com ela, enfim, tá? Então, aqui dentro do EvoCode, você vem aqui em novo módulo, vamos criar aqui, eu vou pôr cruzamento médias, tá? Vamos criar como indicador, não como estratégia, tá? Isso aqui a gente vai ver em vídeos mais para frente. Estratégia são robôs ou scripts que você queira rodar para fazer, pegar informações, enfim, para ter várias coisas você pode fazer aqui com estratégias, tá bom? Mas a gente vai criar um indicador, então tá aqui o nosso indicador criado do zero. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos
setar os nossos buffers, tá? Lembra que a gente falou? O buffer ele armazena uma informação. Então eu quero armazenar informações de duas médias, tá? Então eu vou setar aqui. Eu já tenho a linha 1 setada, e essa linha eu vou chamar de média rápida. Média rápida. Ok, depois vamos setar uma segunda linha que nós vamos chamar de média lenta. Chique, aqui a gente pode ter espaço, não tem problema. Tá? Estão setados os nossos dois buffers aqui, e aí a gente vai, lembra dessa separate window aqui, que ele vai falar se eu quero em janela separada ou não, na mesma escala. Se o indicador tiver a mesma escala de preço do ativo, então eu coloco janela falsa. Se for uma escala de preço diferente, como um oscilador, por exemplo, um indicador que faz cálculos e me retorna um valor diferente, então eu coloco como verdadeiro, porque eu vou ter que mostrar ele na janela de baixo aqui. Não é isso que a gente quer agora, a gente quer um cruzamento de médias, então a gente vai ter ele numa janela do Windows, então vai ser numa janela falsa. Agora eu vou voltar aqui, olha só, reparem só uma coisa. Eu tenho aqui, eu vou copiar o texto porque é bastante coisa, mas ó, a gente tem o primeiro parâmetro que vai ser o período da média móvel rápida. Depois a gente tem aqui, e ele é um tipo de input, né, numérico ou número simples, e aqui eu seto ele como padrão 9. Tá? Depois a gente tem aqui o input, que é o tipo da média, uma média simples, exponencial, ponderada e suavizada. Depois a gente tem o da média móvel lenta, certo? Que é o período dela e o tipo. Vamos copiar isso daqui. Já vamos colar aqui embaixo. Lembrando, pessoal, que olha só, né? A gente tem aqui, presta atenção, a classe, criamos um namespace, criamos uma classe Airnet média, tal, indicador. E aqui a gente põe as credenciais iniciais, que são a base, né? Ele vai herdar os parâmetros aqui, ele vai herdar da base. Tá? Então a gente tem aqui as credenciais e os buffers e as informações iniciais. A gente fecha aqui essas chaves. Tá? Depois, dentro desse espaço aqui, olha, da classe, a gente coloca uns inputs. Percebam que fechou essas duas chaves aqui, e depois, dentro dessa chave, aqui no caso nós colocaríamos as variáveis universais, tá? Que a gente vai instanciar aqui embaixo, que serão as duas médias móveis e a classe enumerada, tá bom? E para depois a gente entrar dentro das funções aqui de init, update e complete. Complete a gente não vai usar aqui agora, mas mais para frente a gente vai trabalhar um pouquinho com ela. Tá? Então, copiamos aqui ó, o período da média, o tipo de média, lembrando combo box, item, né? Porque a gente tem um tipo de input combo box, a gente seta aqui bonitinho o tipo de média, depois você analisa certinho aqui, tá bom? Não tem segredo. A gente já fez isso, tá? No bloco passado nós já fizemos isso, tá? Aqui, agora o que a gente vai fazer? Presta atenção, eu vou digitar isso aqui com vocês para a gente poder ver o passo a passo de como que se constrói esse tipo de input aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um input. Eita, rapaz, o índice estourou aqui, hein? Tá ferro. 400 pontos no candle. Tem notícia, tem notícia. Vamos lá. A gente tem aqui esse tipo de input, tá? Que é o seguinte. Eu quero especificar aqui, tá bom? Uma opção para ele me retornar, dentro dessa opção especificada, para ele me retornar uma determinada condição. Tá? Para isso, eu vou criar uma classe enumerada e vou especificar ela dentro do parâmetro de input. Tá? Então, vamos lá, eu vou criar aqui o input parameter, input parâmetro, eu vou abrir. Tá? Ele vai ser o input type, vai ser um combo box também, porque eu quero poder ter a opção de escolher. Tá? E eu vou colocar aqui tipo sinal. Ele vai ser o 4. E aí, meus amigos, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Porque aqui tá coisado. Coloquei um parênteses a mais. Beleza? Então percebam, olha só, a gente colocou aqui tipo sinal, colocou tipo coração, mas beleza. Então a gente vai ter, ó, combo box item, o nome e a classe que eu vou a classe não, desculpa. E o tipo que eu vou especificar aqui, né, da série numerada que eu crio.
tá bom? Então vamos lá. Eu vou querer aqui combo box item, tá? O primeiro vai ser o nome, deixa eu ver aqui, cruzamento, e ele vai ser color. Isso aqui, pessoal, a gente vai criar depois, tá? Podem ficar tranquilo. Eu vou colocar como cross, tá? Eu tenho que fechar aqui. Depois a gente vai ter mais um, eu vou copiar aqui. E ele vai ser como close, que vai ser o que? O fechamento, tá? Eu quero que ele me dê o sinal com base no cruzamento das médias e com base no fechamento das médias. E aí eu crio aqui uma classe pública enumerada que eu vou chamar de color type. E essa classe ela vai armazenar dentro dela duas informações, que vai ser o período cross e o close. Ele fechou aqui, mas não precisa, ser dessa forma. Eu vou deixar mais organizadinho aqui para ficar daquele outro jeito que eu prefiro. Pronto, ele fica desse jeito aqui. Então eu tenho uma classe numerada, color type, que vai ser do tipo cross e do tipo close. Beleza? Podem ver aqui, ó, classe enumerada, color type, cross e close, que vai ser isso daqui, especificamente isso daqui. E aí, o que acontece? Eu seto uma que vai ser a padrão, né? Eu preciso definir uma que seja padrão, tá? Então eu venho aqui, para mim poder armazenar isso aqui, eu coloco assim, ó, public, e aí eu venho color, cara, isso aqui é muito da hora, color type, tá certo. E aí, pessoal, olha só, aqui no caso eu crio uma variável chamada color underline type. Eu posso colocar qualquer nome aqui, cara. Eu posso colocar tipo, putz, tipo cor, eu posso escrever qualquer coisa aqui. Eu posso color type, color main, color qualquer coisa aqui. A gente só coloca o mesmo nome para eu saber que é relativo a isso aqui, tá? E aí eu defino ela como color type cross. E eu poderia, mais uma vez, definir isso aqui como color type close também. Isso aqui vai ser simplesmente o padrão. Quando eu inserir o indicador no gráfico, ele vai abrir com o color type cross, ao invés de abrir com o color type close. Tá? Ou seja, a regra de coloração que vai ser a do cruzamento e não a do fechamento. Entendeu? É só para me especificar qual que ele vai ser, qual que vai ser o padrão quando eu adicionar o indicador no gráfico que eu abrir ele, vai ser esse aqui de cruzamento. Beleza? Então aqui já está fechado os nossos parâmetros, a gente criou, né, o color type e tal, agora a gente vai criar dois indicadores. A gente vai pegar um public indicator builder. Deixa eu ver se vai ser o builder mesmo, se vai ser o manager. É isso mesmo, é built-in indicator, nada a ver do indicator builder. Tá, eu vou copiar aqui, só para eu não ficar fazendo besteirinha. Vamos lá. E a classe, ela é privada. Por que essa classe aqui é privada? Porque somente esse indicador aqui porque eu quero que somente o indicador acesse. Eu não vou ter nenhuma opção externa acessando essas informações aqui de média rápida, média lenta e de candle. Eu não vou ter nenhuma informação externa. Eu não vou ter ninguém do lado de fora acessando essas informações, somente o indicador. Por isso que aqui eu coloquei public. Por quê? Porque eu vou ter acesso externamente a essa variável aqui. Se eu colocar como privado, não vai dar certo, o código não vai funcionar. Por quê? Porque se ela estiver privada, eu não consigo acessar no menu de configurações do indicador. Tá? Então eu preciso que essa variável aqui, esse tipo enumerado aqui, seja público, para que eu acesse ele externamente. E esses dois aqui vão ser privados para que eles sejam acessados somente internamente pelo indicador. Tá? Então está aqui setado, agora a gente vai fazer aqui. Pessoal, o vídeo já está com 15 minutos, eu vou copiar aqui. Isso aqui a gente já fez, tá? Por isso que eu estou copiando. Porque nós já fizemos esse passo a passo aqui,
tá? Por isso que, se vocês ficarem ouvindo uma bateção aí no fundo, eu peço desculpa, tá tendo uma obra aqui no vizinho, então o bichão tá martelando. Mas vamos lá, eu vou tentar reduzir esse ruído aqui na edição do vídeo, espero conseguir. Tá? Então a gente seta aqui a nossa média rápida, nossa variável, beleza? Média lenta, que é a nossa variável candle, que a gente vai armazenar os valores da barra, abertura máxima, mínima e fechamento, beleza? Depois de já setado tudo aqui, o que a gente vai fazer? Aqui na update, nós vamos colocar as nossas condições, tá? Nós vamos colocar as nossas condições. E aí, o que eu fiz aqui de forma muito específica? Prestem bem atenção. Ó. Criei 3 variáveis. Criei uma variável double de valor da média exponencial rápida. Tá? E aí, eu peguei a média rápida .getValue do candle atual. Beleza? Então, eu vou sempre pegar esse valor aqui do candle atual. Tá? Depois, criei mais uma para resgatar o valor da média lenta. Tá? E aí eu setei ela como média lenta.getValue do valor do candle atual. E criei mais uma para mim pegar o fechamento do candle. Tá? Então o que a gente fez? Close igual ICANN. Lembra de herdar, quando ele herda aqui as informações, getValue, aí eu peguei o price type, que é o fechamento. Se eu quisesse abertura, máxima, mínima, eu colocaria aqui, ó, price type. Se eu colocar um ponto, ó, ele me retorna todos esses tipos de preço aqui. Tá? E eu quero o preço de fechamento da barra atual. Então, não tem segredo. E aí, o que a gente faz? Eu venho e seto aqui, dentro dos buffers que nós criamos aqui, ó, buffer 0, lembra que eu falei buffer 0 e buffer 1? Eu seto dentro das linhas aqui, esses valores que eu armazenei aqui, ó. Média exponencial rápida, eu quero setar o valor set value do buffer 0, que é a média rápida, e quero setar o valor da média lenta aqui, ó, no buffer 1, que foi o buffer da média lenta. Show? Então vamos copiar isso daqui para lá. Ele está feito aqui. E aí, pessoal, agora eu vou tentar construir isso aqui com vocês. Se eu ver que vai demorar muito, eu só pego, copio e colo aqui, igual a gente fez lá. Tá? Mas vamos lá. Aqui agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar as condições conforme a minha classe numerada color type que eu crio aqui. Tá? Então, olha só. Vamos vir aqui para o código. Vou meter um ifzão aqui para if. Lembra que a gente criou aqui esse color type, o underline aqui, diferente da classe color type numerada? Aqui nós criamos uma variável para armazenar o valor do color type. Nós criamos uma variável color underline type para armazenar o valor que é escolhido conforme a classe numerada color type. Tá? É simplesmente isso. Então eu venho aqui ó, no color type, se o color type for igual, lembra que, olha só, isso aqui no C Sharp, quando eu estou setando uma variável e eu quero definir um valor para ela, eu coloco um igual aqui, ó. Se eu quero comparar se o valor x é igual ao valor y, eu não estou setando variável, eu estou comparando o valor x igual ao valor y. Se eles são iguais, eu coloco dois iguais. Tá? Isso aqui é comparação e isso daqui é setando o valor para a variável, beleza? Então, se o color type for igual a color type, ó, ele já até puxou ali, cara, da hora demais, ó. Color type, cross ou close, né? Vamos fazer primeiro do close. Então, eu quero que ele me retorne tal coisa. Vamos lá. Aí, se for igual, então eu tenho if, né, que aqui no caso é o seu fechamento, né, close. Aqui, ó, fechamento, ó. Close maior que. Aí eu posso utilizar as variáveis que a gente setou ali, ó. exp rápido. E, pessoal, lembrando também, se eu quiser colocar uma condicional adicional do e, que no caso provavelmente usa o e e o end, né? Se eu tenho essa condição e essa condição,
eu uso essas duas chaves aqui, tá? E close maior que V exponencial lenta, então eu faço tal coisa. E aí eu vou copiar aqui já o Baristamps para não ficar sofrendo muito. Eu tenho tal coisa do Baristamps. Agora a gente vem aqui, else. E aí eu poderia fazer o seguinte, eu colocar só o else. Também resolveria o meu problema. Ops. Também resolveria o nosso problema, tá? Não teria problema nenhum. E aí eu coloco aqui como vermelho. Isso aqui, se ele for desse jeito aqui, verde. Se ele for desse jeito aqui, vermelho. Só que eu quero o centro também. Eu quero colocar uma cor também no centro. Então, eu preciso colocar else e eu preciso pôr um if, porque eu tenho as condições dele fechando acima e abaixo e no centro. Eu tenho 3 condições, então eu preciso colocar essa outra condicional. Eu quero que ele feche vermelho. Aí eu coloco mais um else. Agora sim eu fecho aqui a minha condicional aqui de para os candles brancos, né? Se eles estiverem fechando acima, verde. Se estiverem fechando abaixo, vermelho. Se estiverem fechando no centro, entre eles, não for nem acima nem abaixo, eu quero branco. Filé. O nosso primeiro colotap aqui com close está fechado. Agora reparem bem uma coisa, ó. Em relação às chaves aqui, a gente pode deixar dessa forma, tá? Não tem nenhum problema. E também pode deixar dessa forma aqui, ó. Isso aqui é bom uso, prático, costume de programação, tanto faz. Tem gente que prefere usar com a abertura de chave no final da linha. Eu, particularmente, prefiro usar com desse jeito aqui, tá? Não vai fazer nenhuma diferença, é só questão visual mesmo do código, tá bom? E a gente tem, logo na sequência, eu vou copiar e colar, a possibilidade então de ter o color type como cross. Beleza? Se o color type for igual cross, aí a gente vai ter somente duas condições, não vai ter terceira. Então eu não preciso dessa parte aqui. Vou apagar essa parte, tá? E vou comparar simplesmente a média rápida com a média lenta. Se média rápida é maior que média lenta, me retorna tal coisa. Se média rápida menor que média lenta, me retorne X coisa. Filé do boi, my friends. Filé do boi. Tá prontinho aqui o nosso indicador, a nossa regra de coloração. Vou tentar compilar. Vamos compilar, vamos ver se vai apresentar algum erro aqui, se a gente falhou em alguma parte. Tá? Tá certinho, fechado, compilou com sucesso. Vamos ver agora se a gente consegue acrescentar, adicionar ele aqui. Tá aqui, ó. RNEC cruzamento de média. Voa lá. Tá feito, meus amigos. Médias cruzadas. Lembra que a gente setou aqui o cross? Ó, cross, médias cruzadas para baixo, tá aqui, vermelho. Médias cruzadas para cima, verde. Se a gente vir aqui, colocar nos parâmetros de fechamento, preço fechando entre as médias, branco. Ó, coisa linda. Bom, filé, show de bola. Agora, o que a gente pode fazer a mais aqui é colocar uma cor aqui nas médias e definir para a gente poder diferenciar um pouquinho, né? Vamos colocar aqui umas cores. Né? Você pode fazer isso via o código e também pode fazer isso aqui pelas propriedades da linha. Você vem aqui, coloca uma coisa, coloca uma cor, se der OK, vai mudar. No mais, a gente pode vir aqui, lines.set. Deixa quieto. Isso aqui eu vou pegar um vídeo aqui só para falar sobre as especificações das linhas, tá? Vamos finalizar por aqui mesmo. A gente já tem 25 minutos de vídeo, né? Então, deixa eu colocar mais uma. Vou colocar deixa eu ver, um amarelão, um amarelinho vai feio aqui.
Bota 255. Ok. Vou matar essa pessoa aqui não. Beleza, pessoal? Então vocês viram a média lenta aqui, ó. Cruzou, fica verde. Enquanto elas estiverem cruzadas, vai ficando verde assim. Sucessivamente, quando elas cruzarem de novo, fica vermelho. E a gente tem a opção, então, de cruzamento e fechamento. Fechando entre elas fica branco, fechando acima fica verde, fechando abaixo fica vermelho. Viram? É mais complexo, é mais difícil, é um pouquinho mais difícil. Você precisa entender melhor de programação, naturalmente, para você poder criar. Aqui não é igual no Profit, colocar if, tal, tal, tal. Com 5 linhas você consegue fazer isso aqui. Tá? Aqui já você precisa entender realmente programação, já precisa, né? Como eu falei no primeiro vídeo, a complexidade é uma coisa que é gerada, a complexidade aqui do código é gerada pela possibilidade de você fazer coisas. Como você pode fazer muita coisa aqui, o código acaba ficando mais complexo por causa disso. Cara, isso é fantástico, isso é sensacional. Nada como você evoluir degrau por degrau, crescer. E eu espero que esse seja só o começo de uma bela e linda jornada que a gente vai ter pela frente aqui com os nossos indicadores, com as regras de coloração, com robôs que a gente vai trazer aqui também para a plataforma Trader Evolution. Eu tenho certeza absoluta que a galera vai curtir demais, que vocês vão curtir muito. Né? A gente, se Deus quiser, tá fechando uma parceria com o pessoal, então vocês vão ver bastante coisa mais aqui no canal sobre. Esse é o encerramento da primeira série de vídeos, tá? Então a gente aprendeu como criar um indicador do zero, criamos um indicador do zero. Nós aprendemos como colorir esse indicador. Nós aprendemos como colorir os candles, tá? Como colorir, aplicar uma regra de coloração nos candles. Nós aprendemos agora como criar uma regra de coloração de duas formas que você pode aplicar com base no cruzamento de média. Chique, pessoal. Depois a gente vai fazer sobre o MACD, a gente vai fazer sobre estocástico, a gente vai fazer sobre mais de média móvel, a gente vai fazer IFR, vamos fazer um monte de coisa aqui. Tem conteúdo pra caramba sendo preparado para a gente poder trabalhar com base na plataforma Trader Evolution. Vem junto com a gente, vocês vão ver que, cara, essa plataforma aqui nos dá infinitas possibilidades. Ela é muito mais top que o Profit. Muito mais. Tá bom? Muito mais mesmo. Vamos trazer bem mais conteúdos para ela, tá bom? Deus abençoe sua vida, meu querido. Um forte abraço. Obrigado por compartilhar, obrigado por seguir, obrigado por estar aqui assistindo a gente, tá? Não esquece de dar aquela curtida, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal, qualquer coisa que você precisar, só deixar um comentário. Entra também no nosso grupo do Telegram, tem bastante coisa lá e você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Bora para cima.